mundo onde as alianças diplomáticas se transformam com rapidez impressionante, a nomeação de Marco Rubio como secretário de Estado pelo presidente Donald Trump coloca em destaque as complexas relações entre os Estados Unidos e o Brasil, especialmente no que diz respeito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta reportagem especial, mergulhamos nas tensões que envolvem sanções impostas a figuras judiciais brasileiras, tarifas comerciais elevadas, julgamentos políticos de alto perfil e tentativas recentes de diálogo para amenizar conflitos. Imagens de bandeiras tremulando juntas em encontros internacionais simbolizam tanto a esperança quanto a fragilidade dessas parcerias. Vamos aos fatos principais, apresentados em uma sequência lógica de eventos que revelam como as dinâmicas políticas transatlânticas evoluíram. Inicialmente, surge a controvérsia em torno de sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra um juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Alexandre de Moraes. Essas medidas, justificadas como resposta a alegadas violações de direitos humanos, incluindo supressão da liberdade de expressão, marcam um ponto de partida para a escalada de tensões. O Departamento de Estado, sob influência de figuras como Rubio, lidera essa iniciativa, argumentando que ações judiciais no Brasil ameaçam princípios democráticos fundamentais. Do lado brasileiro, autoridades veem isso como interferência indevida em assuntos internos, defendendo a soberania do Judiciário Nacional. Essa ação inicial provoca reações imediatas em círculos diplomáticos, com embaixadas trocando notas formais e a imprensa internacional destacando o risco de um racha nas relações bilaterais. Em seguida, as sanções se estendem para incluir familiares próximos do juiz em questão, como sua esposa, ampliando o escopo das medidas punitivas. Essa expansão é vista por alguns analistas como uma estratégia para aumentar a pressão sobre o sistema judiciário brasileiro, enquanto críticos nos Estados Unidos e no Brasil argumentam que tais ações politizam ferramentas destinadas originalmente a combater abusos graves em outras partes do mundo. Perspectivas opostas emergem claramente aqui. Apoiadores de Bolsonaro nos Estados Unidos aplaudem as sanções como uma defesa contra o que chamam de perseguição política, enquanto defensores do governo Lula condenam-nas como uma violação da diplomacia tradicional. Economicamente, isso afeta indiretamente setores como o comércio bilateral, onde empresas brasileiras enfrentam maior escrutínio em transações com parceiros americanos, levando a uma reflexão sobre como sanções pessoais podem reverberar em economias interconectadas. Prosseguindo na cronologia, o julgamento e a condenação de Jair Bolsonaro por um tribunal superior no Brasil intensificam o debate internacional. Acusado de tentativas de subverter instituições democráticas, Bolsonaro recebe uma sentença severa, o que Rubio e outros no governo Trump descrevem publicamente como uma caça às bruxas. Declarações de Rubio, ecoando em redes sociais e comunicados oficiais, prometem uma resposta apropriada dos Estados Unidos, destacando laços históricos entre conservadores americanos e o ex-líder brasileiro. Essa fase revela proximidades notáveis, como contatos diretos entre equipes de Rubio e familiares de Bolsonaro, incluindo chamadas de vídeo e visitas a Washington, para discutir estratégias contra o que veem como injustiças. Do outro lado, o governo brasileiro mantém que o julgamento segue procedimentos legais rigorosos, sem interferências externas, e aponta para a ausência de comoções públicas massivas como evidência de estabilidade institucional. Imagens de salas de tribunal lotadas e manifestações esparsas ilustram a polarização social que acompanha esses eventos. Nesse contexto, surge a imposição de tarifas elevadas sobre bens brasileiros pelos Estados Unidos, uma medida que Rubio e Trump justificam como retaliação ao tratamento dado a Bolsonaro e às supostas violações de liberdades. Essas tarifas, abrangendo uma ampla gama de produtos, impactam diretamente exportadores brasileiros, causando perdas significativas em setores como agricultura e manufatura. Analistas econômicos observam que tal política reflete uma abordagem protecionista do governo Trump,
mas também serve como ferramenta diplomática para forçar negociações. Reações nas redes sociais explodem, com empresários e trabalhadores expressando frustração, enquanto bolsonaristas nos Estados Unidos usam plataformas online para amplificar narrativas de vitimização. Perspectivas econômicas opostas incluem vozes que defendem as tarifas como necessárias para equilibrar balanças comerciais desiguais, contrastando com aquelas que alertam para o risco de uma guerra comercial que poderia afetar milhões de empregos em ambos os países. Avançando, um momento pivotal ocorre durante uma Assembleia Geral das Nações Unidas, onde Trump e Lula compartilham um abraço público inesperado, seguido de elogios mútuos em discursos. Trump, ao comentar sobre o discurso de Lula, destaca elementos de vitalidade e defesa de causas, sugerindo um respeito pessoal, apesar de diferenças ideológicas. Esse gesto, capturado em vídeos virais, choca apoiadores de Bolsonaro, que o interpretam como uma traição, descrevendo-o como um soco no estômago para aliados como Rubio. No entanto, fontes próximas ao Departamento de Estado indicam que Trump busca canais diretos de informação, diversificando fontes além das fornecidas por bolsonaristas. Essa interação abre portas para diálogos subsequentes, incluindo trocas de contatos pessoais entre os líderes, sinalizando uma possível mudança de postura pragmática em meio a tensões. Em paralelo, reuniões entre Rubio e o chanceler brasileiro Mauro Vieira ganham destaque, ocorrendo em meio a sanções e tarifas. Esses encontros, descritos como construtivos por participantes, exploram caminhos para reduzir barreiras comerciais e resolver disputas judiciais. Um bolsonarista influente expressa decepção, notando que o lado político de Rubio prevalece, permitindo negociações com o governo Lula. Aqui, a lealdade no governo Trump é enfatizada. Ninguém questiona abertamente o chefe, e Rubio já ajustou posições em temas como Ucrânia e China para alinhar-se. Implicações políticas incluem uma potencial flexibilização de sanções, enquanto socialmente, isso acalma ânimos em comunidades brasileiras nos Estados Unidos, reduzindo protestos em locais como Miami. Outro aspecto crucial envolve a postura de Lula em relação à Venezuela, onde ele recusa reconhecer eleições contestadas e elogia opositores como Maria Corina Machado. Essa posição conquista respeito entre republicanos linha dura nos Estados Unidos, que veem nela uma defesa da democracia regional. Comentários de congressistas destacam elogios de Machado ao Brasil, fornecendo a Rubio uma justificativa para moderar sua abordagem. Essa convergência inesperada ilustra como questões regionais podem influenciar relações bilaterais, com implicações econômicas como maior cooperação em energia e comércio na América Latina. Adicionalmente, a narrativa do cavalo de Troia emerge entre bolsonaristas, sugerindo que Rubio, apesar de sua ideologia, poderia sabotar negociações entre Trump e Lula. Essa ideia, propagada em círculos conservadores nos Estados Unidos, reflete tentativas de salvar discursos políticos após reveses. No entanto, analistas contrapõem que o pragmatismo de Trump prevalece, priorizando interesses econômicos sobre ideologias puras. Reações da imprensa variam. Veículos americanos focam na estratégia de Trump, enquanto brasileiros enfatizam a soberania nacional. Expandindo o contexto histórico, essas tensões ecoam padrões passados de intervenções americanas na América Latina, onde sanções e tarifas foram usadas para influenciar governos. No caso brasileiro, laços entre Bolsonaro e conservadores americanos remontam a alianças durante mandatos anteriores, com visitas e acordos comerciais, fortalecendo conexões. Lula, por sua vez, representa uma tradição de multilateralismo, contrastando com o unilateralismo trumpista, mas encontrando pontos comuns em comércio global. Socialmente, isso afeta diásporas brasileiras, com comunidades divididas entre apoio a Bolsonaro e lealdade ao governo atual, levando a debates acalorados em fóruns online e eventos culturais. Economicamente, as tarifas e sanções criam ripple effects, afetando cadeias de suprimento e investimentos estrangeiros no Brasil. Empresas multinacionais hesitam em expandir operações, enquanto agricultores brasileiros buscam mercados alternativos na Ásia
e Europa. Perspectivas opostas incluem otimistas, que veem nisso uma oportunidade para diversificação econômica, versus pessimistas que alertam para a recessão prolongada. Imagens de portos lotados e fábricas paradas capturam o impacto humano dessas políticas. Politicamente, o julgamento de Bolsonaro reforça narrativas de normalidade institucional no Brasil, com ausência de distúrbios massivos, indicando aceitação pública. Fontes governamentais observam que diálogos com Trump ocorrem em um momento oportuno, sem pendências judiciais dominando a agenda. Isso contrasta com cenários hipotéticos, onde pressões externas poderiam alterar cursos legais, destacando a resiliência das instituições brasileiras. No âmbito internacional, a influência de Rubio no Departamento de Estado torna-o uma figura central, com sua equipe mantendo contatos próximos a bolsonaristas, incluindo figuras como Eduardo Bolsonaro. Essa proximidade levanta questões sobre porosidade ideológica em agências americanas, mas também facilita negociações quando necessário. Analistas notam que Rubio já engoliu diferenças em outros frontes, sugerindo flexibilidade no caso brasileiro. Concluindo esta análise detalhada, dos anúncios iniciais de sanções às negociações em curso, envolvendo Rubio e Vieira, observamos um Trump pragmático, redefinindo alianças para priorizar comércio e estabilidade. Desdobramentos futuros podem incluir cúpulas bilaterais e revisões de tarifas, com questões em aberto sobre sanções pendentes e vistos revogados. No impacto mais amplo, essa dança diplomática testa os limites da soberania em um mundo interconectado, equilibrando ideologias com realidades econômicas. Para o Brasil, manter o equilíbrio entre parcerias internacionais e autonomia interna definirá o próximo capítulo, lembrando que em política global, causas defendidas com vigor geram não apenas vitalidade, mas também caminhos imprevisíveis para a resolução. Imagens finais de líderes em apertos de mão simbolizam a possibilidade de reconciliação em meio a desafios persistentes. Para aprofundar essa narrativa, consideremos as ramificações sociais mais amplas. Comunidades brasileiras nos Estados Unidos, particularmente em estados como Flórida e Massachusetts, sentem o peso dessas tensões. Eventos culturais e protestos refletem divisões, com alguns celebrando sanções como justiça, enquanto outros as veem como ataques à identidade nacional. Redes sociais amplificam vozes, com hashtags ganhando tração e influenciando opiniões públicas. Essa dinâmica social sublinha como políticas externas afetam vidas cotidianas, de remessas financeiras a oportunidades de imigração. Do ponto de vista econômico, as tarifas impostas representam um teste para a resiliência brasileira. Setores como soja e carne bovina, vitais para a exportação, enfrentam custos elevados, forçando adaptações como busca por novos mercados. Analistas econômicos debatem se isso acelera a diversificação ou agrava desigualdades regionais, com o Nordeste brasileiro potencialmente sofrendo mais. Perspectivas opostas incluem economistas que argumentam por negociações bilaterais como caminho para crescimento mútuo, contrastando com protecionistas que defendem barreiras para proteger indústrias domésticas. Politicamente, a postura de Lula em questões globais, como apoio a democracias regionais, posiciona o Brasil como ator influente na América Latina. Seu engajamento com opositores venezuelanos ganha elogios internacionais, potencialmente suavizando críticas americanas. Isso contrasta com a linha dura de Bolsonaro, que alinhava-se mais estreitamente com Trump em mandatos passados, destacando shifts ideológicos que moldam alianças atuais. A narrativa do cavalo de Troia, propagada por bolsonaristas, merece exame mais detido. Ela sugere que Rubio, ao mediar, poderia minar acordos, mas evidências apontam para pragmatismo trumpista prevalecendo. Fontes internas descrevem reações de Rubio a interações Trump-Lula como desconfortáveis, mas a lealdade ao presidente dita alinhamento. Essa tensão interna no governo americano reflete broader debate sobre política externa, equilibrando ideologia com realpolitik. Historicamente, relações Brasil-EU oscilaram entre cooperação e conflito, de alianças na Segunda Guerra Mundial a disputas na era da Guerra Fria. Contextos atuais ecoam esses padrões,
com sanções reminiscentes de medidas contra outros regimes. Entender isso enriquece a compreensão de como legados passados informam ações presentes. Socialmente, o julgamento de Bolsonaro testa a coesão nacional, com ausência de agitação pública, sugerindo maturação democrática. No entanto, divisões persistem, com apoiadores vendo-o como mártir e opositores como accountability necessária. Imagens de audiências judiciais e debates parlamentares capturam essa dualidade. Economicamente, implicações de sanções pessoais se estendem a redes familiares e profissionais, potencialmente dissuadindo investimentos. Empresas hesitam em associações com figuras sancionadas, afetando fluxos de capital. Opiniões divergem. Alguns veem sanções como ferramenta ética, outros como overreach diplomático. Em termos de relações internacionais, a troca de contatos diretos entre Trump e Lula sinaliza diplomacia pessoal, contornando burocracias. Isso pode acelerar resoluções, mas também arrisca volatilidade se personalidades colidirem. Analistas observam que tal abordagem Trump já rendeu frutos em outros contextos, sugerindo potencial para o Brasil. Finalmente, a reflexão sobre impacto amplo enfatiza como esses eventos moldam percepções globais de democracia. Para nações emergentes como o Brasil, navegar pressões externas, enquanto preservando soberania é crucial. Causas defendidas por líderes como Lula e Trump, apesar de opostas, destacam que vitalidade política surge de convicções firmes, pavimentando caminhos para diálogo em meio a